a presença de todos, principalmente eu Edberto de vir, né, da palestra aqui no nosso colóquio, muito obrigada. E vou deixar o Carlinhos, que ele é o condutor oficial do colóquio, falar um pouquinho sobre o Edberto. Vamos lá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao nosso colóquio. Esse é o penúltimo do ano. No final do ano vamos completar dois anos já de existência, né? E eu soube aí dos colegas do Brasil, se a gente atravessar os 2 anos, aí a coisa ganha pressão. Então, estamos chegando lá. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Edberto Lopes, que teve o seu PhD em Estatística e Ciência da Decisão na Duke University em 2000, e tem um mestrado e a graduação em Estatística pela UFRJ em 94 e 90, respectivamente. Antes de se juntar ao INSPER, que eu peço até que ele, antes de começar, explique o que é o INSPER. É assim que pronuncia? Então, antes de ser professor do INSPER, em 2013, ele atuou por 10 anos na Universidade de Chicago, como professor associado e assistente de econometria e estatística. Foi professor também de estatística da UF, da UFRJ, entre 92 e 96, e entre 96 e 2003, respectivamente, e pesquisador assistente do IPEA do Rio de Janeiro entre 91 e 96. Desenvolve pesquisas em estatística bayesiana, análise fatorial, métodos computacionais, séries temporais e modelos dinâmicos, volatilidade estocástica multivariada, teoria do valor extremo, filtros de partículas, estatística espacial, microeconometria e macroeconometria. Ele parece novinho, mas pela essa quantidade de temas, né? Tem 6 livros publicados e outros 3 que serão publicados até 2006 pela Wiley, Schopenhauer e Springer, além de mais de 70 artigos científicos e relatórios técnicos. Professor, é sua vez. Deixa eu pegar aqui lá. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para vir falar aqui. Vir na Unicamp, em particular no IMEC, é sempre um prazer muito grande para mim. Na época que eu fazia minha graduação lá no século passado, uma das escolhas difíceis que eu tive que fazer era se eu vinha fazer mestrado aqui, na USP, ou se eu continuava na UFRJ fazer meu mestrado lá. Eu acabei decidindo, por motivos familiares, pessoais, ficar no Rio. Mas certamente aqui e a USP são sempre lugares que me atraem muito. Além, mais recentemente, nos últimos 20 anos pelo menos, tenho vários amigos que são professores aqui e coautores e colaboradores em geral. Particularmente o Ronaldinho ali, o Ronaldo Dias e a Nancy. E mais um montão de outras pessoas mais jovens. Bom, deixa eu explicar então o que é o INSPER, né? O INSPER é uma escola de negócios, assim como a Fundação Júlio Vargas é no Rio, algumas escolas, algumas partes da PUC do Rio também, mas especificamente é uma escola de negócios com graduação em economia, administração e nos últimos 3 anos em engenharia da computação, engenharia mecânica e engenharia mecatrônica também. Faz parte de uma expansão do INSPER. Como uma escola de negócios, o INSPER tem mestrados lato sensu, estrito sensu, MBA executivo, mestrado profissional em economia, finanças, administração, em breve um mestrado profissional em ciências de dados e decisão, que é parte do núcleo que eu coordeno, e também agora, dos 2 anos para cá, estamos começando a 3ª turma, um doutorado em economia de negócios. Que na classificação da CAPES é basicamente um mestrado em economia, tem que escolher algum lugar lá para colocar. Aí não é uma sigla para nada. INSPER, que na verdade os caras que eram donos do IBMEC, que era uma escola de negócios privada com fins lucrativos, se separaram e o Cláudio Haddad, na época, fundou o INSPER com esse nome. O IBMEC não podia mais operar em São Paulo naquela época e virou uma escola privada, mas sem fins lucrativos, ou seja, tudo que é ganhado ou obtido é revertido em fundos para a própria escola, né? Então, é um lugar legal para visitar, se alguém quiser ir lá falar comigo, é só entrar em contato, certo?
Então, o que eu vou fazer aqui, eu achava que tinha mais tempo para falar, então eu vou pular algumas coisas, mas eu acho que vale a pena, principalmente para uma plateia que eu espero que seja a maioria de não estatísticos, né? Quem é que não é da estatística aqui? Levanta a mão bem alto para eu ver. Pelo menos metade, né? E quem é que é da estatística bayesiana aqui? É só 2, né? 2 ou 3, meia dúzia, por exemplo. Então, eu acho que mesmo que você for da estatística, eu gastar metade da minha palestra em 2 exemplos introdutórios simples vai ajudar a dar uma ideia de o que tem por trás da estatística, da modelagem bayesiana em geral. Essa primeira parte aqui é como se fosse mesmo didática, introdutória. Tem alguns exemplos aqui que, dependendo do tempo, eu vou escolher um deles para falar. São exemplos mais complexos. De qualquer forma, esses slides estão disponíveis, você pode colocar disponível onde você quiser lá na página do colóquio, ou distribuir para quem quiser. Ou entrar em contato comigo pela minha página, que lá também deve encontrar esse tutorial aí. Então, só para um pouco de provocação, saiu recentemente que a estatística, o estatístico, né, lembra que isso aqui é dados americanos, então o estatístico americano não precisa ter a carteirinha do CONRE, Conselho Regional de Estatística, é um cara que sabe estatística, pode ser um engenheiro, pode ser um cara de finanças, pode ser até um médico. Então, o cara que trabalha com estatística aparece nas top 10 aqui em vários lugares, seja mais acadêmico, seja mesmo na indústria, né? Com nomes que a gente já conhece. Estatístico, analista de pesquisa operacional, mais recentemente esse nome, essa buzzword que todo mundo agora quer ser data scientist, e faz lá 3 horas de curso e vira um data scientist. O salário está alto, mas o projected 7-year growth é bem pequeno, 15%, enquanto que o estatístico é mais perene, demanda obviamente muito mais treinamento. Mas enfim, é interessante ver a importância de métodos quantitativos, modelagem de incerteza, né, no mundo aí no mundo real. Né? Pois é, né? É pequeno aqui, lembra? É professor universitário porque envolve o quê? Você precisa ter um PhD, né? Sem ele você não entra aqui. Né? No resto você pode fazer sem ter um doutorado. Oi? O salário é desesperador, né? Mas lembra que os salários são em dólar, né? E para vocês terem uma ideia, o salário médio nos Estados Unidos é de $36 mil por ano. Isso é salário anual. Então, um salário médio, assim, eu no segundo grau, digamos, aqui fosse ganhando em reais, sei lá, 8 mil reais, 7 mil reais, 6, 7 mil reais, seria 36 mil. Então, esse aqui é um salário bem mais, são todos salários bem grandes, relativamente falando. Enquanto que tudo na ordem desse valor. O professor universitário provavelmente é maior que isso já. Se você se focar em estatística, em bioestatística, em economia ainda é maior, finanças e por aí vai. Enfim, então o que eu vou falar aqui é que fazer inferência, fazer modelagem estatística sob o enfoque bayesiano, que tem esse nome devido ao teorema de Bayes, que segue o Thomas Bayes, que era um reverendo lá, um padre inglês. Eu podia ser chamado de inferência laplaciana, porque Laplace também foi o cara que mais difundiu a estatística bayesiana, o pensamento bayesiano. Então, aliás, tem muita gente, principalmente os franceses, gostam de chamar de teoria Bayes-Laplace. O que faz a inferência bayesiana atrativa, e a gente vai ver que também faz ela ser bastante desafiadora, é o fato de você poder combinar diferentes fontes de observação, de informação, em vários níveis da sua modelagem. Você faz a atualização sequencial dos beliefs, que são as medidas das proposições que você está fazendo, e está tudo dentro de um framework, dentro de um paradigma, dentro de uma estrutura única. Qualquer problema bayesiano, do mais simples para o mais complicado, se resolve só de uma maneira. Ao contrário de uma panaceia de procedimentos frequentistas que são utilizados para cada problema, um procedimento diferente e que não obedece a uma mesma forma de pensar científica. O grande custo, eu espero mostrar isso para vocês nos exemplos, o grande custo é que a gente rapidamente fica muito caro. Então, apesar de ser simples, teoricamente ou conceitualmente, para fazer conta é muito mais caro. Ou era, até pouco tempo,
em certas classes de problemas. Né? Então, o primeiro exemplo, que é o mais bobinho, mas que já vai servir para eu introduzir um jargão. Então, é mais simples para todo mundo entender o problema e introduzir um jargão bayesiano. É o seguinte problema: eu só tenho dois estados da natureza. E eu vou ter um modelo que só pode me dar dois resultados também. Então, imagina uma tabela 2×2. Eu só posso observar duas coisas: uma pessoa está doente ou não, e um teste que eu vou fazer daqui a pouco. Esse teste vai dizer se a pessoa está doente ou não. Então, esse é o exemplo. O estado da natureza é: o Diego está doente ou não? Essa é a minha proposição. É sobre ela que eu quero fazer inferência, é sobre ela que eu quero aprender através de informação. E a única coisa que a gente tem, por enquanto, é esse modelo. Então, o modelo estatístico é isso. Vários cursos de estatística que vocês fizerem vão essencialmente fazer essa letra P ficar cada vez mais complexa de como relacionar observáveis a coisas não observáveis. Modelos são sempre representações, aproximações da realidade ou de a forma com que a gente vê o mundo. Melhores ou piores, mais simples, mais complicados, e portanto são todos inexistentes. Eles servem para nos guiar em todo esse processo de acúmulo de informação, né? Então o médico aqui, antes de fazer qualquer coisa, ele tem na posse dele esse teste X. Vai lá e abre a boca do paciente, olha embaixo da língua, por exemplo, mede o negócio e fala: bom, o cara está doente ou não. O problema é que 40% das vezes ele vai dizer que o cara está doente quando ele não está, a gente chama aqui de falso positivo, e 5% das vezes, bem menor, obviamente, ele vai dizer que o cara não está doente quando ele de fato está. Então, se for uma coisa que é life-threatening, vai acontecer que 5% das vezes o cara vai morrer achando que está saudável, né, quando não está. Né? Idealmente, qualquer um aqui não precisa ser estatístico. Imagina que no mundo perfeito você gostaria que essas probabilidades ambas fossem zero. Se fossem zero, não tem estatística, é só pum, foi lá e fez e acabou. Então não tem certeza nenhuma. O grande problema é que a gente não sabe, a gente só tem essa informação aqui, essa métrica. Né? Então, com esse modelo para coisas observáveis, condicional em coisas não observáveis, que é o estado de natureza do indivíduo, né? O médico vai lá e, sabendo dessas limitações, aplica o teste X no Diego. E o teste dá positivo, ou seja, está indo uma indicação aí de que ele está doente. Mas vamos ver como é que isso é traduzido. O que o médico devia fazer? Bom, se eu olho para o que a gente chama de verossimilhança, se eu olho para a verossimilhança desse resultado, à luz da informação que o cara é doente, vis-a-vis à luz da informação de que o cara não é doente, o Diego, essa razão de probabilidades é 2,4. Vocês têm uma verossimilhança maior de que o teste tenha dado positivo, dado que o paciente está doente, do que ele não está doente. E essa é essencialmente a ideia por trás da maximização da verossimilhança, ou de toda a escola de likelihood. E então, nesse caso, bom, o cara olha para esse número, como o teste deu 1, essa razão é bem grande. Se você fizesse o contrário, daria, sei lá, meio. Então, o estimador de máxima verossimilhança seria igual a 1. Então, ele observou, chegou a 1 e automaticamente vai dizer: o sujeito está doente. Claro que a gente vai ver que esse 2,3 seria melhor se fosse 230 mil, ou 5 mil, ou 10 mil. Né? Ou seja, tem muito mais informação num do que no outro. Tá certo? Bom, vamos introduzir então um pouco de bayesianismo aqui. Ao longo do tempo, o médico, através de estudos ou através de observação empírica, chegou à conclusão de que a chance de alguém estar com aquela doença naquele momento do ano, com aquela faixa etária, com aquele tipo de característica, né, é de... Tem que fazer alguma coisa aqui, segurar de algum jeito? É de 70%. Então, imagina assim, no mês de julho, em São Paulo, cheio de poluição, secura, um moleque chega lá, tem uma chance enorme de ele estar doente com uma gripe lá. O médico já sabe disso. Mas 70% talvez não seja suficientemente grande para eu dar um antibiótico para uma criança. A gente sabe que muito antibiótico, o organismo fica resistente, tal, você não quer tomar essa decisão. Mas você quer combinar essa informação com a possibilidade de fazer um teste. Então você chega lá na sala do médico, o médico falou: pô, já tem uma chance de 70% de você estar doente. Será que essa chance vai aumentar ou diminuir à luz dos dados? Então, como eu falo aí, essa informação pode vir de vários lugares.
Com essa informação, a gente tem um ingrediente que a gente não teria na inferência frequentista, que é a chance do teste ser positivo. Essa chance do teste ser positivo é desconsiderando se o cara é doente ou não. Tipo, você entrou na sala, nem sei se você está doente ou não, então qual a chance de fazer o teste e vai dar positivo? Aqui a gente tinha informação de que a chance de você ter o teste positivo, dado que eu não estou doente, é 40%, e de x igual a 1, dado que eu estou doente, é 95%. Mas eu não sei quantos por cento da população está num grupo ou está na outra. Então, como eu espero que vai vir mais gente doente na minha sala, no final das contas, essa probabilidade que a gente chama de probabilidade preditiva é relativamente 80%. Ou seja, doente ou não, 80% dos testes que forem feitos vai dar positivo. Então você não pode usar essa informação simplesmente para dizer, olha, o teste é maravilhoso, porque tem uma ponderado aqui por essas duas probabilidades. Mas isso aqui serve como uma... O que acontece no final das contas é que aí, tudo que for feito daqui para frente vai ser relativo a esse número. Tipo, se eu achar alguma coisa que é 40%, falar, opa, é 40% de quê? De 100%? Não, 40% em relação a esse cara. Porque esse cara que está sumarizando a informação de que x igual a 1. Ou seja, o dado recebe um tamanho. O tamanho aqui é 80%, 78,5%. Então, da mesma forma que nós fizemos o procedimento bayesiano, a gente observa x igual a 1, né, e o que o médico vai fazer? Qual é a probabilidade do Diego estar doente, dado que o x igual a 1? A grande confusão de quem faz estatística é achar que a solução ou a resposta para essa pergunta é isso aqui. Então existe uma grande confusão porque a pessoa não aprende probabilidade condicional direito. Se eu aprendesse com probabilidade condicional direito, ela ia aprender que a pergunta que eu estou fazendo, a resposta certa é isso. Ou a forma correta de abordar essa pergunta é desse jeito. Dado que eu coletei dado, dado que eu coletei informação, a informação aqui está representada por x igual a 1, qual é a chance, qual é a probabilidade, qual o tamanho da métrica aqui, da medida, do Diego estar doente? Inicialmente, sem ter o x ali, a probabilidade era 70%. É o acumulado da população. Vim dirigindo o carro, tem lá assim, aquelas propagandas do Boston Medical Group. 50% dos homens acima de 40 anos, eu tenho 49, tem problema de dysfunctional erection e por aí vai. Falei, opa, peraí, calma aí. Essa é a probabilidade marginal, é a probabilidade populacional. Adiciona umas características aí, tipo, eu me exercito, eu não fumo, não bebo, enfim, tenho uma vida mais saudável. O que eu estou falando? Eu estou falando de coisas que estão aqui no X. Então, dado esse vetor de características, no caso aqui, dado que o médico diz, olha, eu fiz o teste deu 1, agora eu estou querendo revisitar a probabilidade inicial que eu tinha, ou seja, o tamanho daquela proposição de 70% à luz desses dados. Então, ao fazer isso, eu coloquei aqui de uma forma bem provocativa o teorema de Bayes, que é um teorema que todo mundo aprende no segundo grau, que é o seguinte, a probabilidade a posteriori, ou seja, uma vez que eu observo x igual a 1, qual é a chance do cara estar realmente doente? Bom, essa probabilidade é igual a priori, ou seja, a minha probabilidade inicial, só que agora ponderada por uma coisa que vem do modelo e dessa marginal, que é o que eu falei, que era aquele número de 78,5%. Então eu estou reponderando aquele 70% inicial. Daquele grupo, né, que é aquele 95% que era a resposta errada, o que eu tenho que fazer agora é olhar esse 95% à luz de x igual a 1. À luz de x igual a 1, esse 95%, ou 0,95%, à luz desse número, isso é 1,2%. Ou seja, eu tenho 20% de inflação. Eu inflo a minha probabilidade a priori, né, em 20%. Então o dado aumentou a informação a priori em 20% nesse aspecto. Então a minha probabilidade a posteriori atualizada é de 85%. Então é isso, fazer inferência bayesiana é isso. Calcular essas probabilidades relativas aqui. Está tudo por aí. Então o que a gente está fazendo? A gente está combinando a informação existente, que a gente está traduzindo aqui como a priori, com o modelo e dados, que é através da verossimilhança. A verossimilhança é olhar para o modelo à luz dos dados, ou seja, olhar para a densidade dos observáveis dados não observáveis, uma vez que os observáveis são observados. A verossimilhança é isso. Então, nesse caso, combinando essas duas fontes de informação, a gente tem uma probabilidade para o evento que você inicialmente também tinha. Então, você não diz, olha, o estimador é esse, necessariamente, eu anexo a essa proposição uma probabilidade. 85%. Então, antes era 70%, agora é 85%. Então, de forma mais geral, o que a gente está fazendo, e todos os problemas bayesianos passam por isso,
é você combinar a verossimilhança com a priori e relativizar pela preditiva. Então, isso é fazer inferência bayesiana. Ou fazer uma parte da inferência bayesiana que é relativa a aprender sobre os parâmetros ou aprender sobre as quantidades conhecidas que você está tentando aprender. Vamos fazer um exercício parecido. E se o cara chegasse lá, o Diego chegasse lá e desse 0? Se tivesse feito o teste, deu 0. O que acontece? Fazendo as mesmas contas, se eu voltar aqui atrás, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Vou querer um pocão, né? Se eu voltar aqui atrás, a gente viu que o x igual a 1 para θ igual a 0 é muito grande, mas o x igual a 0 para θ igual a 1 é bem pequeno. Então parece que esse teste é ruim, mas é um ruim assimétrico. Ele é ruim para x igual a 1, mas não é tão ruim para x igual a 0. É igual o teste de gravidez. Você vai lá, pega um negocinho para xixi naquele negocinho, se der 2 barrinhas é o quê? 100% de probabilidade. Mas se não der 2 barrinhas é o quê? Não tem 100% de probabilidade de você não estar grávido. E ainda existe uma probabilidade de você estar grávido. Então ele é um teste que tem um falso negativo. É basicamente um teste que, se for assim, aqui é 0, mas aqui não é 0. Então aqui, em vez de ser 0, eu estou dizendo que é um número muito pequeno. Então vamos ver se eu tivesse observado, eu tinha 70% de probabilidade de estar doente. Qual é a chance de eu estar doente, dado que o x é igual a 1? 85%, aumentou. E se o x for igual a 0, como é que muda essa probabilidade de 70? Vai para onde? Então aqui, a probabilidade de 70, quando o x é igual a 0, agora a chance de eu não estar doente, dado que o θ é igual a 0, e a chance de eu não estar doente, a verossimilhança relativa de o teste ser 0, dado que eu não estou doente, relativa ao teste ser 0, dado que eu estou doente, agora esse número aqui é o quê? Dimensão 12. De tamanho 12. Antes era 2,3. Então, nesse caso, obviamente, se o x for igual a 0, o estimador de massa de verossimilhança é 0. Então, se o x é igual a 1, você está dizendo que o estimador de massa de verossimilhança é 1. Se o x é igual a 0, o estimador de massa de verossimilhança é 0. Então, vamos calcular a probabilidade bayesiana aqui, a posteriori, de o cara não estar doente, dado que o x é igual a 0. Fazendo a mesma conta, você vê que o 0,3, que é a probabilidade inicial do cara não estar doente, lembra que 70% é de estar doente? O 30% aumenta 2,8 vezes. Então, 180% de aumento. Vai para 84%. Então, o teste é muito forte, muito mais forte. O de 70 pulou para 84, teve um aumento ali, mas o 30 pulou também para 84. Se você quiser fazer para o θ igual a 1 aqui, é só pegar 0,12. Então, a chance do cara estar doente era de 70%, caiu para 0,12, uma vez que eu observei o x igual a 0. Então, ele caiu lá para baixo, enquanto que ele subiu de 70 para 84, se o x fosse igual a 1. Isso por quê? Porque o teste é um teste que é impreciso, mas é melhor para uma direção do que para outra. Isso está tudo incorporado na inferência bayesiana aqui, combinando a informação a priori com essas probabilidades relativas. Tá certo? Para encerrar, eu vou correr nesse exemplo, para encerrar esse exemplo, eu quero dizer. Para mostrar o aspecto sequencial da inferência, suponhamos que o doutor ainda não está muito feliz, meu teste deu 1, eu só fiz essa página aqui só para fazer uma digression aqui, fazer uma separação. Mas vamos supor que ele fala o seguinte, olha, tem um outro teste que é mais caro, você vai ter que pagar, vai ter que ir lá no Einstein e fazer um outro teste. Só que esse teste Y é muito melhor do que o teste X. O 1% não é tão melhor que o 5%, mas aqui 4% é bem melhor do que 40%. Então esse teste Y tem mais capacidade de realmente separar o cara que é doente do não doente. Só que agora, quando a gente faz calcula essas probabilidades relativas, você vê que o que aparece aqui são as minhas posteriores quando eu tinha o x igual a 1. Então, dado que eu estou falando agora de y, tudo que eu já tinha até aquele momento virou minha priori. Então tem essa coisa. P de θ dado x, e agora eu quero saber qual é P de θ dado x e y. Então eu estou aprendendo sequencialmente à medida que observações são agregadas ao meu dado. Então quando a gente faz a conta, agora, olha só, a posteriori, depois que eu observo y igual a 1, é a priori, que não tem y aqui, já tem x porque eu aprendi já alguma coisa, aprendi um pouco, mas agora eu tenho uma distribuição relativa do y ser igual a 1 no modelo, e y ser igual a 1 na preditiva. Então nesse caso, no topo do fato de x ser igual a 1, eu ter observado y igual a 1, eu aumentei aquela probabilidade de 70% para 84% para 99%. Em outras palavras, dependendo de aonde eu estou em termos de informação, eu tenho
em diferentes níveis de probabilidade a posteriori. Então, eu estou calculando a probabilidade do mesmo evento com quantidades diferentes de informação. Então, inicialmente, a chance do cara estar doente, o dinheiro está doente, era 70%, aumentou 20% para 85%, depois aumentou aqui mais, sei lá, uns 15%, né, ou em termos daqui para lá, aumentou bastante, 40% de probabilidade. O aspecto sequencial bayesiano é esse. Você vê que a única coisa que a gente está fazendo é calcular duas coisas. A gente está fazendo essas somas, vamos concentrar só nisso rapidamente. A gente está fazendo um monte de somas, na verdade o que a gente está fazendo é integrando com relação ao θ. Então, para quem sabe probabilidade básica, qualquer probabilidade pode ser a soma das probabilidades incluindo uma outra variável, integrando com relação a ela. Essa é uma das contas, e a outra conta é calcular essas probabilidades relativas. Então, essas são as duas contas principais: calcular preditivas e calcular posteriores. E se eu tivesse não feito o teste X, fosse fazer direto o teste Y? Por que eu gastei meu tempo fazendo um teste ruim como X? Porque se eu tivesse só a informação do teste Y, você pode fazer as contas parecidas com essa, vai chegar lá a 89%. Tipo, só com a informação do teste Y, você tem uma probabilidade que é quase igual àquela ali. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Não use o teste X, a não ser que ele seja barato, muito de graça. E o custo aqui pode ser um custo de ter que trocar uma vacina ou coletar sangue, seja lá o que for. Então, a não ser que aumenta só de 98,2 ou 0,3 para 99,3. Então, aumenta 1% só essa probabilidade. 1% é melhor que zero, mas o custo tem que estar explicitável aqui. Então, esse exemplo serviu para quê? Para mostrar para vocês que a inferência bayesiana em geral, modelagem bayesiana, aprendizado bayesiano usam alguma informação relativa que você já tem a respeito das coisas que são desconhecidas, mistura com o modelo através de dados. A verossimilhança é importantíssima, ela filtra os dados através de um modelo, e você combina os dois, balanceia os dois e vê que tipo de informação sobra, ou que tipo de informação é agregada no final. Nesse segundo exemplo, que é igual ao primeiro, só que um pouquinho mais para ilustrar onde começa a apertar os nossos calos, para quem faz estatística bayesiana, computacional. Nesse segundo exemplo, pensa que você quer medir uma quantidade física, a velocidade da luz, ou qualquer outra coisa, o tempo que demora para rodar alguma coisa dentro de algum computador, por exemplo. Aí você mede isso através de X. Então você, novamente, ao invés de ser lá se o Diego está doente ou não, é um número real, e ao invés de dizer que o X é 0 ou 1, o X é uma medida. De 0, vamos supor, de 0 a infinito. Vamos supor que esse cara aqui também é. Mas vamos supor que esse número pode ser qualquer coisa, menos infinito até mais infinito. O log da velocidade da luz, por exemplo. A única coisa que a gente sabe, que vem de um modelo, novamente um modelo imperfeito, é que à medida que você me dá o valor verdadeiro desse θ, um valor que você espera, eu sei que o X, ele mede bem o θ, mas com um certo desvio padrão. Então tem um número ali 40 de medida. Cada um de vocês aqui, vou tentar medir a minha altura. Vamos supor que você tem uma régua imaginária, né? Essa sua régua imaginária é o X, né? Qual é a minha altura? 1,85. Qual é a minha altura? 1,80. Qual é a minha altura? Ele é alto, ele sabe? Qual é a minha altura? Então cada uma dessas, vamos supor que essa seja a medida. Tá? Eu tenho 1,96 m. É porque eu sou largo, então parece que eu sou mais baixo, né? Mas eu tenho 1,96 m. Não ia perguntar para você, porque o seu desvio padrão era muito grande. O ponto principal aqui é, seja lá como você for medir, pode ser de fato uma régua, ou o tempo de processamento dentro do computador, que pode estar sujeito a picos de luz, ou essa medida subjetiva. O modelo está me dizendo o seguinte: olha, eu vou medir uma coisa com imprecisão, é um erro de medida aqui, um erro de medida. Na verdade, eu quero observar a inflação do Brasil, mas eu não sei o que é inflação. A inflação é uma quantidade, é uma entidade. O que eu faço é fazer uma cesta de alimentos e uso aquilo ali como uma proxy para a inflação. Aquela cesta de alimentos é uma medida imperfeita da inflação. Tá? Então aqui eu só sei isso. Então se eu soubesse de fato que o θ era igual a 100, então eu sei que o X pode variar entre 20 e 180, mais ou menos 2 desvios padrões, por exemplo. Tá? A única coisa que eu sei. É isso que está representado nessa figura. Se eu soubesse que o θ, essa medida aqui física, é 600, eu sei que o X não pode variar muito. E se eu fosse 1000, eu também tem que estar aqui nessa direção. Se fosse 800, tinha que estar aqui nesse meio.
Então, esse modelo, essa coisa que está aqui, está me dizendo como é que é a variação conjunta do x e do θ. O que vai acontecer é que você vai observar algum x, eventualmente, vai medir lá com uma régua, que nem eu perguntei para ele a minha altura, e eu vou passar aqui um traço para cá e dizer, olha, dado esse x, a verossimilhança é uma função agora do θ. Vou dizer, qual é o máximo da verossimilhança? Só essa informação. E aqui está o que eu estou falando. Por exemplo, se eu tivesse observado aqui 850, que seria aqui mais ou menos nessa bolinha vermelha, você vê que tanto na linha vermelha, quanto nessa azul clara, quanto na preta, a probabilidade disso acontecer é nula. Então, em nenhuma dessas curvas aqui, vermelha, preta e azul, 850 é factível. É inverossímil. Se fosse 850, é provavelmente um desses dois, ou a verde ou a azul. Ou seja, ou é 800 ou é 900. Se fosse só esses 5. Mas como eu tenho um contínuo de possibilidades, a gente vai achar o chamador de máxima-verossimilhança. Da mesma forma que o médico lá tinha a probabilidade de o cara estar doente de ser 70%, na verdade o espaço de parâmetros era está doente ou não está doente. A probabilidade era 70% e 30%. Agora, o físico A, vamos supor que seja aqui o Ronaldinho, que tem uma vasta experiência, ele fala, olha, eu sei, por vários experimentos que eu já rodei, já trabalhei no laboratório A, B, C, D, E, eu sei que a medida de fato está entre 900 e mais ou menos 40, mais ou menos 2 divididos padrões. Ele tem uma grande certeza disso. Já o físico B, que não tem tanta experiência, vamos supor que sou eu falo, olha, eu acho que é 800, né? Longe do que você falou aqui, mas eu tenho um desvio padrão bem maior, então não estou tão certo. Eu ilustro a minha insegurança nesses 80 aqui. O ponto é, quando eu combino a priori do Ronaldinho, físico A, com o modelo, dá isso aqui. Quando eu combino a minha priori com o modelo, dá isso aqui. Então lembra que aqui antes a gente tinha essa coisa variando em todos os lugares? O que o Ronaldinho está falando aqui, olha, não me interessa tudo isso aqui não. Eu vou fazer bem aqui em cima e eu vou falar, não, também não me interessa tudo isso aqui não, eu vou ficar aqui bem no meio. Então as curvas de nível aqui, está basicamente dizendo que, olha, combinando a informação que o Ronaldinho tinha com o modelo, eu não espero observar nada fora desses contornos. Não quero observar, não tenho chance quase nenhuma de observar coisas aqui. Já eu não sou tão certo, eu acho que também não vai acontecer nada aqui nem aqui, mas pode acontecer coisas aqui para baixo. Então você vê que tem uma continuação aqui para baixo. Tá certo? A computação bayesiana, que lá era só simplesmente somar e integrar com relação a θ, passou a ser uma integral em relação a θ. Daqui a pouco esse θ aqui vai ter dimensão 500, 1000. Eu ainda preciso fazer a mesma conta. A integral de um modelo com relação a priori, onde o parâmetro θ, que é tudo que eu não conheço, tem dimensão 1000. Quer dizer, eu preciso fazer uma integral de dimensão 1000. Nesse caso, nesse segundo exemplo, também é simples. A integral de tamanho 1000 é univariada. Então eu sei combinar modelo com priori e eu chego numa preditiva que também é gaussiana. Então tudo aqui ficou de forma fechada. E aqui está a preditiva do físico A e do físico B. Novamente, o físico A é mais certo do que o físico B com relação a essa medida X. Quando eu quiser calcular agora a posteriori, depois que eu observar uma medida, então a gente vai lá e mede, tem um valor X. Quando eu combino, quando eu faço aquela mesma conta, verossimilhança vezes priori dividido pela preditiva, aparecem essas duas densidades, combino as duas, mexo para lá, mexo para cá, também chego numa distribuição gaussiana. Então, novamente, resultado com forma fechada. O ponto agora é que, uma vez que eu observei 850, por causa dessa conta de forma fechada, o que a gente basicamente está fazendo é o seguinte, observando 850, que é, na verdade, bem no meio do ponto entre a minha priori 800 e a priori do Ronaldinho 900, o que ele vai fazer é atualizar a priori dele nesse corte aqui da conjunta, e eu vou atualizar a minha priori nesse corte aqui da conjunta. Você vê que ele vai ficar muito mais certo ainda do que eu. O ponto é que, com aquelas contas de forma fechada, é tranquilo calcular a média e a variância da minha posteriori, a média da do Ronaldinho e a média e a variância da minha posteriori. Com a observação 850, a priori dele de 900 caiu para 890, deu uma mexidinha só. Mas a minha foi de 800 para 840. Como eu tinha menos certeza na minha priori, o dado me deu muito mais informação do que deu informação para ele. Ele precisava de muito mais informação para isso. Então está aqui, a priori do Ronaldinho em preto, moveu um pouquinho para a esquerda. A minha priori em preto moveu um pouquinho para a direita. Mais do que a dele, e eu também ganhei informação. Você vê que a concentração da posteriori
é sempre maior do que da priori. O ponto é, resumindo, nesses dois exemplos que nós fizemos, a vasta maioria dos problemas da estatística bayesiana passam por resolver coisas desse tipo. Calcular posteriores, que é produto de densidades. Lembra, o x aqui pode ser um objeto gigante, o θ também. Ainda assim eu quero calcular o produto dessas coisas. E não só quero calcular o produto dessas coisas, mas eu quero fazer uma integral nesse termo aqui para saber qual é a constante de normalização dessa posteriori. Isso aqui é bem caro. E era muito caro, e foi basicamente o que fez a estatística bayesiana quase que morrer durante o século XX. No século XIX, tudo que se fazia era estatística bayesiana, dadas as coisas que foram desenvolvidas no final do século XVIII pelo Bayes e, obviamente, formalizada ao extremo pelo Laplace, e todo mundo que fazia ciência fazia estatística bayesiana no século XIX. Estatística não bayesiana não existia. Só que na virada do século XIX para o XX, com mais dados sendo coletados, o Big Data daquela época era 50 observações. Aí o Fischer veio e falou, peraí, eu não consigo fazer nada com essas coisas bayesianas aí, é muito caro. Eu tenho lá um problema que onde o θ é dimensão 3, o x tem dimensão 10, mas em 1900, fazer com dimensão 3, eu tinha que fazer na mão, não tinha nem calculadora. O que o Fischer fazia lá demorava um ano para fazer aquelas tabelas. O Fischer demorou um ano para fazer as contas, uma tabelinha lá. Mas teve o impacto de um século de todo mundo usando as tabelas dele. A mesma revolução aconteceu no mundo bayesiano nos anos 70, 80 e 90. E hoje, uma quantidade enorme de modelos bem complicados são resolvidos pelo paradigma bayesiano. Isso não quer dizer que não são resolvidos por outros paradigmas, mas esses desafios aqui são bem menores. Na verdade, são maiores e estão crescendo, porque sempre a gente quer mais, né? Mas todos os problemas que não podiam ser resolvidos durante o século XX, em 10 anos foram resolvidos. Pá, todos eles, do ponto de vista bayesiano. E agora tem vários outros problemas que estão sendo resolvidos também. Para mostrar onde que dá esse problema, se eu pego um físico C, que é parecido com um físico A, ou seja, um Ronaldinho, uma Xerox aqui do Ronaldinho, só que um cara mais medroso, porque ele está dizendo, olha, eu não quero ser como ele, mas eu quero colocar uma variância maior, uma variância igual, mas eu quero colocar uma cauda mais pesada. Vai que eu estou errado. Vai que tudo que eu aprendi é uma escola anterior. Então, esse físico C é parecido com o físico A, tem a mesma média, a mesma variância, só que como a T distribuída com 5 graus de liberdade, significa que tem mais curtosa, tem mais cauda pesada na distribuição. Portanto, quando você faz o gráfico das priores, você vê que não muda muito a priori do físico A e do físico C, estão bem parecida, só na cauda. Se você olha a cauda, no caso aqui é o log da densidade, se você olha a cauda do preto e do azul, você vê que o preto cai muito mais rápido que a cauda da distribuição gaussiana, e o azul é muito parecido aqui no meio, mas ele vai ficando mais conservador, dizendo, olha, eu não quero descartar totalmente a possibilidade de achar um número, digamos aqui, 700. Lembra que eu falei que o físico A dizia, 700 é impossível, mas o físico C não, ainda tem a chance de acontecer ali. Ele é mais conservador nesse aspecto. Só que para fazer essa conta, para fazer essa figura aqui em azul, essa linha azul, o que eu tenho que fazer é resolver essa integral. Só que essa integral não tem mais forma analítica. Para calcular a inferência bayesiana do parâmetro, segundo a priori C, do cara mais conservador, eu tenho que combinar um kernel aqui de uma normal com um kernel de uma T, também não é a posteriori, não é mais nem normal nem T, é uma outra coisa. Então eu preciso resolver essa integral de forma aproximada, eu preciso resolver essa posterior e achar a distribuição também de forma aproximada. Apesar de eu estar mostrando para vocês ela em azul, ou seja, eu estou mostrando como é que eu já fiz essas contas. Você olha, novamente aqui, o log da preditiva, a posteriori para o físico C. Você vê que o físico C não moveu muito para a esquerda, mas a cauda dele é mais pesada. Olha a cauda do físico C. A cauda do físico C, que está sendo calculada aqui, ela está sendo calculada com a informação da T-Student. E o que está acontecendo? Você fala, pô, por que essa sua figura azul está com todas essas ondinhas aqui? Porque para cada ponto aqui, o que eu estou fazendo é uma aproximação Monte Carlo. E essa aproximação Monte Carlo só vai ser perfeita se eu tivesse 1 trilhão de reamostragens. Então, em outras palavras, eu faço integração Monte Carlo para calcular essa preditiva, e eu faço, nesse primeiro exemplo, sampling, importance resampling para calcular amostras da posteriori. Tem outras coisas que a gente faz, eu vou pular esse exemplo aqui de que Monte Carlo é caro, vocês podem olhar depois,
Monte Carlo são caros, são scalable, você pode aumentar a dimensão, não fica mais caro. E você pode calcular os erros de Monte Carlo das aproximações. Aqui tem um exemplo que, se você fizesse uma grade em 3 dimensões, ia demorar 20 segundos. Se eu faço uma grade, um Monte Carlo, que é uma grade estocástica, demora 0,02 segundos. Então, o Monte Carlo é muito poderoso, apesar de ter uns erros que ainda continuam sendo grandes, mas pelo menos eu consigo vê-los e controlá-los. Talvez para mim 0,2 não seja tão ruim. Então eu pego 100 amostras dessa distribuição, tem uma aproximação razoável para o valor verdadeiro ali de 7,74, 15,74. Tá? E aí tem outros dois métodos bem famosos, interativos, para fazer inferência. Um deles é o amostrador de Gibbs, que você amostra de uma determinada distribuição fazendo uns caminhos, que eventualmente convergem. Então, para quem estuda a cadeia de Markov, o que a gente fez foi inventar uma cadeia de Markov, que na distribuição limite da cadeia de Markov, ela se parece com a posterior de interesse, como está acontecendo aqui. Então fica lá, eu consigo fazer amostragem por Monte Carlo para cada uma das dimensões das variáveis. Alternativamente, eu podia fazer uma outra coisa que a gente chama de Metropolis Aces, eu estou correndo aqui porque não me interessa muito. Novamente, eu faço uma interação entre uma direção e outra, demora um pouco mais, dependendo da correlação entre os x e y aqui, entre as covariadas. Mas, eventualmente, se você tivesse uma capacidade computacional muito grande, você convergiria também para a mesma distribuição. Novamente, como eu falei aqui, depois de 10 mil, jogando 1000 fora e sobrando só 10 mil, a gente tem as distribuições a posteriori. Então, no final das contas, se quer aprender um pouco mais sobre MCMC, pelo menos, você pode ler o meu livro com Dani, que está lá já disponível em qualquer site chinês ou site russo. Você pode visitar minha página para pegar os códigos em R dele. A gente já vendeu mais de 5 mil cópias, então tá bom, foi já bem aclamado esse livro. É melhor do que o livro do Christian Robert de simulação, porque pelo menos a gente fala de modelagem, bastante modelagem estatística aqui, modelos dinâmicos e tudo mais. Agora, imagina aqueles dois exemplos, imagina os dois exemplozinhos lá do Diego e da quantidade física, aonde agora, por exemplo, eu quero modelar a distribuição de sex offenses que acontece numa determinada região S, tipo São Paulo. Imagina a região metropolitana de São Paulo, é o S. E eu observo isso em certos distritos. Você tem lá um zip code ou você tem uma zona de censitária. Então esse seria o seu SI. Então esse aqui é meu dado. E você quer modelar a relação entre vizinhos. Você espera que onde eu moro, lá em Perdizes, tenha uma quantidade ou ausência daquilo próximo do que acontece aqui em Higienópolis e Pompeia, mas eu não espero que seja a mesma coisa que acontece lá na Zona Leste, por exemplo, de São Paulo. Então tem uma estrutura espacial de relação. E o objetivo é entender, estudar essa propensity, né? O sex offense propensities na região toda. Ou seja, se tem uma região que eu não modelei, aquela região que eu não modelei tem um parâmetro lá que eu não conheço. Então eu quero fazer um lençol por cima do mapa de São Paulo, usando as informações que eu tenho em cada ponto. E quando eu jogo esse lençol por cima, ele vai me dizer como é que está acontecendo no meio. Esse negócio de acontecer no meio é inferência a posteriori à luz dos dados que eu tenho numa quantidade de estações monitoradoras ou delegacias de polícia, ou seja lá o que for. Um outro exemplo bem importante, principalmente nesses dias em que todo mundo está falando de Big Data, de Machine Learning, de Data Mining e por aí vai, Statistical Learning. Um exemplo bem tradicional é uma regressão onde a variável resposta é 0 ou 1. Você quer dar ou não dinheiro para uma pessoa. Ou se a pessoa que vai pedir um dinheiro emprestado no banco, se vai ou não default, vai pagar ou não, vai entrar na bancarrota lá ou não. Dadas as características, um conjunto de características, olha para isso que está sendo perguntado. Qual é a distribuição de um novo indivíduo, qual é a probabilidade desse novo indivíduo não pagar a conta, dado que esse novo indivíduo tem as suas próprias características, já é empregado, já comprou carro, tem casa, tem tantos filhos, trabalhou não sei onde, então aqui no X. Mas também dado toda a informação que eu já coletei no banco de dados. Então essa informação do Y de um ATN e do X de um ATN é o que me fez aprender sobre os tetas, seja lá quais são os parâmetros desse modelo, e que agora não está aqui, você não está vendo nenhum teta aqui. Então se não tem nenhum teta aqui, significa que essa coisa foi calculada como sendo uma integral com relação a teta em algum lugar. E o teta pode ter lá 50, 100, 10 mil, 50 mil parâmetros. Finalmente, um exemplo que é de áreas que me interessam muito, se você está modelando ativos financeiros, você tem modelos que podem ter variância constante ou modelos que têm a variância estocástica.
Então, se você pensa que o θ aqui é a volatilidade ou variância do ativo da Petrobras, por exemplo, ao longo do ano, eu quero modelar esse cara. Por quê? Porque eu posso tentar prever como é que vai ser mais ou menos volátil a Petrobras ou o Ibovespa nos próximos 6 dias ou uma semana, porque, como vocês sabem, se ativos são mais voláteis, você pede retornos maiores. Você fala, então, eu vou vender ou comprar isso aqui se eu tiver mais certeza, né? Então, modelar variâncias ao longo do tempo faz com que esse θ, que seria lá o 0,1 do Diego, ou a uma unidade da medida, agora se eu tenho dados diários de retornos da Petrobras ao longo de 5.000 dias, o θ é um vetor de tamanho 5.000. Eu quero estimar esse vetor inteiro de tamanho 5.000. E isso a gente já faz hoje, em 2017, de forma bem trivial do ponto de vista bayesiano. Trivial em termos de que a gente tem capacidade intelectual e capacidade computacional para fazer isso. Tá certo? Como eu falei, tinha vários exemplos aqui. Vocês podem depois olhar nos slides, se alguém estiver interessado, me procura, ou procura o Ronaldinho, a Nancy, que são bayesianos enrustidos aqui da Unicamp, e outras pessoas. Eu queria só terminar com uns final remarks. Modelo e priori são igualmente importantes. Então, separar os dois significa não entender bem o que significa fazer inferência bayesiana. Os métodos Monte Carlo estão aqui para ficar, não tem mais jeito. Não dá para fazer inferência exata, tem que usar método Monte Carlo. Quão sofisticado vai ser isso, vai depender do problema que você está tentando resolver. Não tem como fugir disso. Aprendam isso, senão você vai ficar para trás. O enfoque bayesiano é o mesmo, não importa a complexidade dos modelos. Eu dei 2 exemplos, um bem simples, 2x2, o outro bivariado simples, falei de alguns outros, mas não exemplifiquei. Mas acreditem que isso é o que acontece. A inferência bayesiana ou modelagem bayesiana torna mais flexível o ciclo entre análise exploratória de dados, modelagem e inferência, que na minha opinião é o que faz o estatístico mais completo. Eu conheço vários estatísticos que vivem só nesse pedacinho aqui, ou só nesse pedacinho aqui, ou só nesse pedacinho. Eu acho que o estatístico bayesiano, se for mais completo, ele tem que viver nos 3. E, mais recentemente, a gente tem essa nova área de Bayesian Statistical Learning, que é estatística, que é bayesiana de qualquer forma, né, em situações que Data Enriched Environment, são situações que têm dados bastante massivos. E, para finalizar, eu queria dizer que, obviamente, pays to be based, que é o que está acontecendo hoje em dia. Quando a gente ficar todo mundo velho, eu tenho 48 anos, 49 anos, daqui a 30 anos, se eu estiver vivo, eu, Ronaldinho, a Cintia vai sentar e falar, pô, tá vendo como é que naquela época não tinha tanta coisa bayesiana, tinha mais lá nos anos 2010, 2020, mas agora é praticamente tudo. Vai ter outras coisas que não são nem bayesiana nem clássica, mas a estatística bayesiana já está aí para ficar. Vai ser incorporado alguma coisa, digamos, mais evoluída, mas vai estar incorporado, não a frequentíssima. Obrigado, pessoal. Temos um tempinho razoável para perguntas. Posso responder as perguntas usando exemplos que eu não falei. Nos Estados Unidos chegou um livro que se chama Dangerous Models, não sei se você conhece. Não conheço, mas eu já vou pesquisar. E tinha muitos artigos, o livro sumariza esse tipo de argumentos, e tinha muitos artigos que tinham... De quem é o livro, você lembra? Desculpa, não lembro. Tinha muitos artigos que estavam dizendo que modelos de... O título é sensacionalismo jornalístico. A inteligência artificial vira racista, a inteligência artificial vira sexista. Em prática, a ideia é que, esquecendo a primeira coisa que você está dizendo sobre modelo prior, mas usando algoritmos, você pode amplificar os prejuízos que a sociedade já tem em modelos quantitativos. Prejuízo em que sentido? Preconceitos. Não, os preconceitos. Sim. Não. Usando os modelos bayesianos de uma maneira incorreta é uma estratégia optimal para ter preconceitos. Mas isso vale para a inferência bayesiana, para a inferência clássica, para qualquer coisa, né? Okay. Em geral, o que eu vou falar vale para a inferência bayesiana, frequentíssima, mas vale para essa quantidade gigante de algoritmos caixa preta que todo mundo está usando para resolver todos os problemas. O lado positivo é que ele parece que torna mais fácil fazer conta,
O lado negativo é que você pergunta para os caras que usam isso, eles não sabem quais são os tuning parâmetros para fazer essas coisas funcionarem. Então, o que está escondido ali é que ele está usando a priori ou o modelo de outra pessoa para resolver o problema dele. Às vezes não quebra, não acontece nada de mal, porque o dado, que é a verossimilhança, domina todo o resto. Mas em muitas situações, mesmo que você tenha dados massivos, dado massivo não necessariamente se traduz em muitos dados informativos, pode ser dados noisy data, lots of noisy data, pode ser dados altamente dependentes, muita multicolinearidade e muita, portanto, sensitividade, né, a pequenas mudanças. É nessa hora que um trabalho bayesiano, não bayesiano, mas o trabalho de modelagem, aquele ciclo, o ciclo entre análise exploratória, modelagem e inferência, o bom estatístico é aquele que consegue entender e fazer isso de forma bem robusta. E ser robusto aqui significa toda hora ficar se perguntando em que condições alternativas das minhas estruturas eu obtenho o mesmo resultado. Ou, se eu mexer um pouquinho, será que os dados mudam muito? É a nossa saga. A gente não vai ser nunca o data scientist que estão dizendo por aí, porque a gente precisa fazer isso. Mas eu concordo. Coloca um iPhone 7, como eu tenho, na mão de um menino de 1 ano, ou ele vai quebrar ou ele vai fazer coisas assim absurdamente interessantes. Algumas delas erradas. Pode falar um pouquinho mais dessa parte de modelagem? Que na palestra eu fiquei meio perdido. Me parecia que você já puxava só os resultados que vêm do modelo, talvez aquele ponto. Mas a modelagem... Onde é que está o... A modelagem vem de como você define as estruturas. Por exemplo, eu não vou nem falar do que está acontecendo ali nas páginas anteriores, mas aqui eu tenho dados que estão representados por esses círculozinhos aqui. Tá? A única coisa que a gente tem são esses dados. Todo o resto desse gráfico, que a gente chama de Direct Acyclic Graph, são interdependências que vêm através de um modelo. Então, modelar essencialmente significa como medir a grossura dessas linhas, as conexões entre elas, se eu tiro algumas ou não, se depende muito desses hiperparâmetros que estão aqui fora. Então, esse modelo DAG está dizendo o seguinte, olha, pode ser um DAG bem simples, só tem 4 nós aqui, ou se esse dado muito complicado, como é que esse dado, como é que as observações que eu só tenho aqui, aprendem sobre tudo isso? Então, o modelo, que é um mapa, ele tem que ser, quanto mais complexo o dado, maior o nível também de complexidade do modelo. E aí você precisa fazer esses checks, do tipo, você pode estar simplesmente over-identifying, super-identificando o seu modelo, porque você está colocando muita estrutura e tem que forçar muito desses hiperparâmetros a valores bem fixos para se haver um comportamento aqui. Mesmo isso talvez seja uma coisa razoável de se fazer para tentar entender melhor esses dados. Mas tem que lembrar que no final das contas, modelar significa falar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Modelo e priori nessa figura significa, priori é como é que essas estruturas estão conectadas e modelo é como é que os dados se relacionam a elas. Se eu não respondi, não, lá fora a gente pode falar mais. Eu tinha 2 perguntas para fazer, mas uma você já respondeu na primeira pergunta, você respondeu a minha pergunta, que era a sensibilidade da priori, que eu falar do perigo de que a priori dominava a Por que você fala de sensibilidade a priori, mas não fala da sensibilidade do modelo? Eu sei, mas o quê? Não, a sensibilidade da priori Qual é o seguinte, argumento? você tem a verossimilhança... Mas a verossimilhança é um modelo, portanto tem que ser escolhido. Também, de onde ele veio? Não, mas isso Então, o mesmo critério de verificar a sensibilidade do modelo também vale para a priori. Porque, na verdade, você não tem separação. O que é junto, você modela P de Y, vírgula, teta. A gente separa aqui para poder tornar mais didático, mas, na verdade, é P de Y e teta. Ou, em outras palavras, a gente não tem como... É só uma elucubração mental achar que a gente pode separar esses caras em 2 grupos. Mas, na verdade, é tudo junto que é modelar. É uma distribuição conjunta. Eu entendo isso. Mas eu quero saber se... eu posso discutir isso com você mais tarde, mas a minha pergunta é que eu gostaria que você falasse um pouco, e eu tenho certeza que você vai falar mal, da Objective Base. O que o Ronaldinho está falando de Objective Base é um subconjunto de pesquisadores que trabalham com modelagem conjunta de modelos e priores e tentam, por diversos motivos, não me interessa quais são esses motivos agora, tentam encontrar qual é aquela priori, numa estrutura como essa, qual é aquela priori que tem o mínimo de informação possível a respeito
dos parâmetros. É como se fosse um modelo... Olha, eu não tenho... Lá no exemplo lá do Diego, né, que o θ era 0 ou 1, o que seria uma a priori que tivesse o mínimo de informação? Era meio, 50%. Mas nem isso necessariamente é a priori não informativa ou objetiva. Porque talvez 50% já seja um número muito alto para alguém estar doente. Então depende das distribuições relativas. Então o que me incomoda, principalmente do Objective Base, é que ele tenta automatizar o procedimento bayesiano e que no final das contas, para mim, como estatístico aplicado, significa tentar diminuir a importância dessa parte aqui de análise exploratória de dados interagindo com esses outros dois. Então, na minha opinião, eu sei que pode ser menos construtivo do sentido de tornar as coisas mais automáticas, mas na minha opinião, cada problema, ou seja, cada dado, cada modelo e cada a priori merece ser estudadas dessa forma interativa. E colocar uma a priori automática, eu sou totalmente contra. Um pedaço do coffee break vai estar esperando a gente pode continuar a conversar. Uma penúltima pergunta e eu vou fazer a última. Professor, eu gostaria de te perguntar o seguinte: se eu considerar, por exemplo, uma a priori e parâmetros variando no tempo, como que eu faria o tratamento? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é sobre os testes, o Archaic Information Criterion, Bayesian Information Criterion e Bayesian Evidence. Esse modelo, que é o último que eu estou apresentando aqui, apesar de eu não ter conseguido falar nada dele, isso aqui é observações que acontecem ao longo do tempo, né, Y2 até YT maiúsculo, dados no tempo, que estão relacionados com outros parâmetros, e você vê que esses parâmetros estão variando no tempo. Então esse beta J2, beta J3, beta J4, estão tudo ligado entre si. Então a gente modela temporalmente usando modelos de espaços-estados, tem várias estruturas para você fazer isso. O que acontece é que, quando você faz modelos de espaços-estados, o que você está fazendo basicamente é colocar uma grande distribuição conjunta para todos esses betas, que tem uma matriz de covariância bem definida, ou de precisão, com uma banda diagonal. Mas, tirando isso, você pode modelar dados, parâmetros. O ponto é, para eu modelar, aí fica na fronteira, essa é uma boa pergunta, porque fica na fronteira da discussão que o Ronaldinho levantou, porque o Bayesiano Objective, ele segue o frequentista porque ele acha que tudo é separado em y, dado θ e θ. O Bayesiano geral não, é π de y e θ, porque na hora que eu vou modelar agora, eu tenho que colocar uma estrutura nos betas que é modelo. Então continua sendo modelo. Então tudo é modelo, porque eu estou modelando conjuntamente y e θ. E a sua outra pergunta era sobre os testes. Esses testes são tentativas de penalizar verossimilhanças por número de parâmetros. Mas aí o que acontece é que em modelos mais gerais como esse, complexo, que tem várias interdependências, o que significa o número de parâmetros? Se você tem um modelo de espaços-estados, apesar de eu ter um parâmetro para cada tempo, você fala, então você tem T maiúsculo parâmetros. Mas esses T maiúsculo parâmetros estão todos ligados a um parâmetro aqui, que de certa forma reduz a dimensão do número de parâmetros que de fato eu tenho que calcular. Mas não é numérico. É pela complexidade. Aí eles colocam uma complexidade que depende do número de parâmetros. Mas aqui a complexidade é medida pela integral da priori, ou do modelo vezes priori. Então a complexidade passa a ser uma coisa conjunta de P de Y e θ. Você tinha falado aí da importância do desenvolvimento da computação para a estatística bayesiana, né? Super importante. Pois é. Impossível fazer sem ela. Certo. Mas existe espaço também para desenvolver de novos algoritmos? Ou os algoritmos já existem? Não, porque existe espaço porque o que acontece é que os dados estão ficando mais complexos, maiores, mais ruidosos, mais dependentes e, portanto, você precisa os métodos Monte Carlo, como eu falei muito rápido num exemplo, eles são muito caros. Então, teoricamente, eles vão funcionar, mas na prática eles talvez não funcionem. Então, você precisa sofisticar mais, Aí, novamente, os métodos Monte Carlo vão ficar cada vez mais otimizados para o problema que ele está tentando resolver. Então, se você pega um artigo moderno de estatística bayesiana, de metodologia, uma determinada área, o cara vai gastar metade do paper explicando como ele desenhou o algoritmo de MCMC para aquele problema. Aí um monte de gente vai usar aquele algoritmo dele para resolver aquele problema ou penduricalhos daquele problema. Mas, ao fazer aquilo, ele tornou viável a computação bayesiana numa classe de modelos. Então, na verdade, se você pensar assim, a estatística bayesiana tenta ser coerente
Mas aí, para cada solução do problema que é o mesmo, você usa uma técnica computacional diferente, é uma aproximação. Se fosse uma fechada, não tinha problema. Quanto à estatística frequentista, você cria lá uns estimadores e você fica procurando propriedades desses estimadores. Aí vai depender um de cada caso. Então, no final das contas, cada área tem um par de dificuldades e vantagens e dificuldades. Apesar de eu ter falado de estatística bayesiana durante o modelo todo, a aula toda, tem vários modelos que já são bem tradicionais, tal, que é indiferente se você faz estatística bayesiana ou clássica. O que acontece é que em modelos mais modernos não tem como nem chegar a fazer inferência clássica. Então aquela discussão toda que existia nos anos 80, 90, você é bayesiano, você é frequentista, agora você tá bom, tenta resolver. Conseguiu? Se não conseguiu, porque você não fez do ponto de vista bayesiano. Bom, para ser justo, eu vou abrir uma última pergunta para algum frequentista, sei lá. A gente pode continuar a discussão no coffee break também. Eu posso tentar fazer um... Fala. Vou tentar Você é frequentista? Eu não sou frequentista ortodoxo, mas eu vou tentar fazer uma pergunta. É porque no exemplo inicial que você falou da comparação entre a doença, tinha uma questão para mim que era importante, e eu sei que na verdade a estatística bayesiana funciona bem para inferência sobre o indivíduo, enquanto que a frequentista estava talvez sobre a população. Não, isso não é verdade. Não é que indivíduo. Ali eu fiz uma inferência sobre um indivíduo, mas aquela inferência ali vale para qualquer indivíduo. O θ... vale para qualquer indivíduo. Aonde eu botei o nome Diego ali, valia para qualquer pessoa. Não, sim, mas o estimador de máxima verossimilhança não seria um estimador para população, nesse caso? População de quê? Que população? De pessoas ou de quê? De pessoas, Pandiegos. Não, mas quando eu falo que a probabilidade a posteriori de θ igual a 1 dado x igual a 1, eu estou falando o seguinte: para qualquer indivíduo da população que fizer o teste e o teste é positivo, a probabilidade de ele estar doente é de 85%. Então, não é questão de ser frequentista ou não frequentista aqui, é a questão de atualizar a informação à luz de novos dados. Inicialmente, você tinha uma... Pensa assim, você como frequentista no sentido de... Você tem lá 70% das pessoas ficam doentes no mês de julho. Se você condiciona ao fato de ter x igual a 1, esse número aumenta para 85%. E isso é calculado só de uma forma, inferência bayesiana. Não, sim. Mas é por isso que eu queria argumentar que talvez não seja justo dizer que o estimador de máxima verossimilhança vai ser... Porque não vai ser uma inferência para a população, vai ser uma inferência para o indivíduo, né? Não, mas a mesma coisa vale para a população. Esse número que eu acabei de calcular é um número de um indivíduo da população. Se você multiplicar isso por 50 milhões, multiplica o 0,7 por 50 milhões, você vai saber o número. Qualquer estatística bayesiana que você faz pode ser para indivíduos, para modelos com efeitos fixos, efeitos aleatórios, mas pode ser para uma média global. Você pode estar calculando a posteriori de uma média global. Eu sei, mas eu acho que nenhum estatístico frequentista vai ter coragem de fazer a inferência dizendo que a partir de um indivíduo eu vou dizer qual é a proporção de... Mas onde é que tinha um indivíduo? Quando a gente construiu o estimador de máxima verossimilhança. Mas ali, não. Eu fiz um exemplo que eu só tinha uma observação. Mas eu obviamente, se eu for fazer um estudo bem definido, eu vou pegar um conjunto grande de pessoas, onde o x é igual a 1, mas continua sendo bayesiano. O fato de ter 1 aqui é só para fazer minha conta. Não. Você vê que não tem incoerência nenhuma, e nem bayesiana ou não bayesiana. Eu acho que você está confundindo o fato de eu ter feito um exemplo com uma pessoa, e o que na verdade o que aconteceu é que com esse exemplo com uma pessoa, eu atualizei uma probabilidade para uma outra probabilidade. Não importa se é pessoa. No exemplo da física ali, do físico, eu tinha uma probabilidade para um evento, que era o θ, no caso uma normal, e ao observar uma observação, aquela probabilidade mudou. Não existe uma população de tetas lá em que existe a verdadeira. Isso aí é tudo maluquice da cabeça. Não existe. Onde tem uma medida física, um θ. Qual é a população? Não existe isso. Tudo isso, modelo P de Y, P de θy, é tudo da nossa cabeça. Não existe uma população. A não ser que você esteja falando especificamente de dados do IBGE, isso é outra coisa. Mas quando se trata de modelagem das ciências em geral, na hora que você colocou um modelo, você está colocando uma coisa da tua cabeça. Por mais inteligente que ele seja, mesmo que tenha sido inventado pelo Darwin 500 anos atrás, é um modelo. E aquele modelo não existe. Ele não existe. Podemos continuar a excelente discussão no café aqui. Muito obrigado.